Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática, beleza? O assunto da aula de hoje é bem simples, se chama classificação das frações, certo? Então hoje a gente vai aprender a como classificar as diversas frações, certo? Porque elas não são iguais, né? Uma hora o número de cima é maior que o número de baixo, uma hora o número de baixo é maior que o número de cima, uma hora o número de cima dá para ser dividido pelo número de baixo, né? Então, quando isso vai acontecer, a gente tem algumas classificações para as frações. Antes de eu iniciar a aula, eu gostaria de fazer um resuminho com vocês. Então, a gente já começou a trabalhar com as frações e a gente viu que com relação à nomenclatura, as frações elas são estruturadas em duas partes, né? Formada por um número de cima, que nós chamamos de numerador, e por um número de baixo, que nós chamamos de denominador. Não pode esquecer isso, tá bom? Por quê? Porque o professor não vai ficar falando para vocês assim, ó, o número de cima vale tal, o número de baixo é tal da fração. O professor sempre vai dizer assim, ó, o numerador é tal número, o denominador é tal número. Então, quando o professor usar essas palavras numerador e denominador, já tem que ficar fixo na cabeça de vocês que o numerador é o número de cima da fração e o denominador é o número de baixo, tá bom? Não pode esquecer isso jamais. Outra coisa que nós vimos aí anteriormente foi com relação à leitura das frações. Então, a gente viu que o número de cima não muda nada, a gente sempre vai ler ele como ele é. Né? Então, se aparecer o número 1, a gente vai ler 1, se aparecer o 37, a gente vai ler 37, se aparecer o 150 no numerador em cima, a gente vai ler 150. O que muda é embaixo. Então, a gente viu na aula passada que existe uma classificação, né? Quando o denominador ele tem de número 2 até 9, existe uma classificação para ele, né? Então, a gente fala, por exemplo, com o denominador 2, a gente fala o número de cima como vai estar lá e usa a palavra meios. Se é o denominador 3, terço. Se é o denominador 4, quarto. Se é o denominador 5, quinto. Se é o denominador 6, sexto. Se é o denominador 7, sétimo. Se é o denominador 8, oitavo. Se é o denominador 9, nono. E a gente viu também uma classificação na hora de fazer a leitura, para quando os denominadores apresentam os números 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, que também existe nomes próprios, especiais para eles. Então, quando a fração tem esses denominadores, a gente lê o número de cima como ele é e usa a palavrinha décimo quando o denominador é 10. Usa a palavrinha centésimo quando o denominador é 100. Usa a palavrinha milésimo quando o denominador é 1000. Usa décimo de milésimo quando o denominador é 10.000. Usa centésimo de milésimo quando o denominador é 100.000. E quando os denominadores apresentam qualquer outro tipo de número que não seja nenhum desses que eu falei, a gente vai fazer a leitura do número de cima como ele é, vai fazer a leitura do número de baixo também como ele é e vai acrescentar a palavrinha avos. Tipo aqui, ó. Tipo essa fração, 144 e 12. A gente lê 144, 12 avos, tá bom? Mas isso não é assunto desta aula, estou fazendo apenas uma revisão. Caso vocês queiram entender um pouco melhor, já está listado para vocês anteriormente, antes dessa aula, a aula só de leitura de frações, que eu já passei exercício, já corrigi, tá bom? Então hoje o nosso assunto é sobre classificação das frações. Só que é importante isso tudo que eu falei anteriormente, porque como eu falei, o professor não vai ficar falando número de cima nem número de baixo. O professor vai falar numerador, vai falar denominador. E muitas vezes eu vou fazer a leitura da fração. Então aí vocês precisam saber, tá certo? Então vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a aula de hoje é muito simples, tá bom? Não tem segredo nenhum. Basta um pouquinho de atenção. Então, na classificação das frações, nós podemos classificar as frações de 3 formas. A gente pode chamar ela de fração própria, ou fração imprópria,
ou fração equivalente, tá certo? Vamos ver quando vai acontecer esses três tipos de frações. Então, o primeiro exemplo, a primeira situação, é quando as frações são próprias. O que significa isso? As frações vão ser próprias, pessoal, quando o seu numerador, o numerador da fração, o número de cima, for menor que o denominador, ou seja, menor que o número de baixo. Toda vez que isso acontecer, nós chamamos essa fração de própria. Então, por exemplo, olha os exemplos que eu deixei aqui. 1/4 é uma fração própria. Por quê? O numerador, que é 1, é menor que o denominador, que é 4. 2/7 é uma fração própria também. Por quê? O numerador, que é o 2, é menor que o 7, que é o denominador. 3/8 também é própria. Por quê? O 3, que é o numerador, é menor que o 8, que é o denominador. 5/10 também é própria. Por quê? Porque o 5, que é o numerador, é menor que o 10, que é o denominador. Tá certo? E aí, olha que interessante. Eu peguei a primeira fração, 1/4, e representei ela aqui também na figura. Então, nós já aprendemos a pegar uma figura e identificar a fração. Fizemos um exercício assim, né? Então, essa figura aqui representa a fração própria 1/4. Por quê? Eu tenho uma figura em que está dividido 1, 2, 3, 4 partes, então o denominador é 4, ok? E partes pintadas só foi uma, então o numerador é 1, tá certo? Então, fração própria vai ser aquela fração em que o numerador é menor que o denominador. Não esqueça isso, hein? Bom, já o segundo tipo é a fração imprópria, né? O próprio nome já diz. Se a própria, o numerador, é menor que o denominador, na imprópria vai acontecer o quê? O contrário. Agora o numerador não vai ser mais menor, ele vai ser maior que o denominador. Então, olha que interessante. Tenho aqui 5/3, a fração 5/3. Ela é uma fração imprópria. Por quê? O 5, que é o numerador, é maior que o 3, que é o denominador. A fração 9/2, ela é imprópria. Por quê? Porque o 9, que é o numerador, é maior que o denominador, que é 2. Tá certo? Aqui a fração 17/8 também é imprópria. Por quê? O numerador, que é 17, é maior que o 8, que é o denominador. Tá certo? Bom, e aí aqui eu peguei também a primeira fração, que é a fração 5/3, e representei ela aqui e também na figura. Olha que interessante, toma cuidado só um pouquinho agora na fração imprópria na hora de representar. Muitas vezes alguns alunos acabam tendo dificuldade de entender um pouco como a gente representa por meio das figuras a fração imprópria. Enquanto estava aqui, estava tranquilo, né? Se pintasse 2 era 2/4, se pintasse 3 era 3/4, se pintasse 4 era 4/4, né? Mas e agora que apareceu duas figuras? Essas duas figuras representam 5/3? Sim. Por quê? Quem que manda sempre na fração que eu já falei para vocês? É o denominador, certo? É ele que vai trazer para a gente as quantidades que foram divididas determinada figura ou objeto. Então, se o nosso denominador aqui é 3, significa que a nossa figura tem que estar dividida em 3 partes. Então, eu vou pegar um caderno aqui para representar melhor para vocês entenderem. Então, olha o que o professor fez no começo. Como o denominador era 3, o que o professor fez? Pegou, fez uma figura e dividiu em 3 partes, beleza? Só que o numerador é 5, então precisa ser pintadas quantas partes? 5, né? Então, o professor pegou o giz amarelo, pintou uma parte, pintou 2 partes, 2, pintou 3 partes, 3. Beleza? Pintou tudo. Só que está batendo com a fração aqui? Não está. Por quê? Se ficar só isso aqui, vai ficar 1, 2, 3, 3 triangulinhos pintados de 3 partes, vai ficar 3/3. Então, o que o professor precisou fazer de novo? Precisou fazer outra figura em que eu tivesse 3 partes também, beleza?
E aí eu dei continuidade. Eu já não tinha pintado 1, 2, 3 aqui? Então, para dar 5, que é o numerador, tenho que pintar mais quantas aqui? Mais 2. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, essas figuras aqui representam para nós a fração 5/3, que é uma fração imprópria. Tá certo? Então, toma cuidado. Um outro exemplo aqui para vocês entenderem e aí fixar melhor. Vamos supor que a fração fosse 4/3. Vamos supor que fosse 4/3. O que significa? Significa que nós teríamos uma figura com 3 partes. Olha lá, 1, 2, 3. Beleza? Porque o denominador é 3. Quantas partes eu tenho que pintar? Que é o numerador que está falando para a gente. 4, né? Então eu teria que pintar aqui, ó. 1, 2, 3. Só que bateu com a fração 4/3? Não bateu, porque está faltando 1 para dar 4. Então eu teria que fazer mais uma figura, dividir em 3 partes, porque o denominador é 3 e ele sempre vai pedir para dividir tudo igual. E agora eu vou pintar a parte que está faltando. 1 para dar os 4/3. Beleza? Então é assim que funciona a fração imprópria. Tá certo? Muito bem. E agora, toma muito cuidado, porque nós temos o terceiro tipo de fração, que é a chamada fração aparente. A fração aparente, ela também é uma fração imprópria, certo? Ou seja, o seu numerador também é maior que o denominador. Só que agora vai acontecer uma coisa diferente da fração imprópria. Toda a fração aparente, ela apresenta um numerador que é múltiplo do denominador. Ou seja, o que significa isso? Significa que a gente consegue dividir o numerador pelo denominador em divisões exatas. Como assim? Olha aqui, nós temos o primeiro exemplo, que é a fração 6/3. 6/3. O numerador é maior que o denominador. Nós diríamos que é uma fração imprópria, porque na fração imprópria o numerador tem que ser maior que o denominador. Só que não vai ser imprópria porque a gente consegue dividir o 6 por 3, que dá quanto? Dá 2. É uma divisão exata. Ou seja, o nosso numerador acaba sendo o múltiplo do denominador. 3, o múltiplo de 3 é 6. Então, neste caso, a fração se chama aparente e não imprópria. Reparem que nas impróprias, se a gente for dividir o número de cima pelo número de baixo, a gente até consegue dividir, mas não vai dar a divisão exata. Tipo, ó, 5 dividido por 3, tem 5 na tábua do 3? Não tem. Tem o 3 naquela mais próxima, mais baixa, vai sobrar resto, né? Vai dar 1 e vai sobrar 2, não pode. Aqui já não, ó. 6 dividido por 3 dá 2. Então ela é uma fração imprópria, aparente, desculpa, tá bom? Quando a gente conseguir dividir o número de cima pelo número de baixo, o numerador pelo denominador, porque o numerador é maior, ela é uma fração aparente. Aqui, outro exemplo, 10 meios. Se eu pegar o 10 e dividir por 2, dá quanto? Dá 5, uma divisão exata. Então, também é uma fração aparente. Aqui, se eu pegar o 24 e dividir por 8, dá quanto? Dá 3. Uma divisão exata também. O numerador é maior que o denominador, mas dá para dividir e deu exato. Então, também é aparente. 144 dividido por 12, dá 12. Outra divisão exata. Também o numerador é maior que o denominador, mas dá a divisão exata. 12, 144 acaba sendo um múltiplo do 12, tá certo? Então, todas essas frações em que o numerador for maior que o denominador, igual a imprópria, mas a gente conseguir dividir ela e der um resultado exato,
ela não é imprópria, ela é uma fração aparente. E aí eu peguei o primeiro exemplo e também fiz a figura para vocês. 6 terços. Como que eu represento 6 terços? Olha lá, o denominador é 3. Então a primeira figura que eu fiz, eu dividi ela em 1, 2, 3 partes. Como o numerador é 6, eu tinha que pintar 6. Mas eu só tinha 3, então eu pintei as 3 e precisei fazer o quê? Mais uma outra figura com 3 partes e aí dividir e aí terminar de pintar as 3 partes que faltavam para dar as 6. Olha lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, denominador 3. Partes pintadas agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? É assim que funciona. Então, reparem que na fração aparente, todas as partes acabam sendo pintadas, tá certo? E se nós tivéssemos, pessoal, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas e se por um acaso nós tivéssemos essa fração, 10 décimos, eu chamaria ela de própria, de imprópria ou de aparente? Vamos pensar? Para ser próprio, o numerador tem que ser menor que o denominador. O 10 é menor que 10? Não, é igual. Então não é própria. Para ser impróprio, o numerador tem que ser maior que o denominador. Também não é, porque são iguais. Para ser aparente, se não for impróprio, mas pelo menos o número de cima tem que dar para dividir o de baixo. 10 dá para dividir por 10? Dá. Quanto que dá? Dá 1. Então significa que quando nós tivermos também uma fração em que o numerador e o denominador tenham números iguais, ela também vai ser uma fração aparente. Beleza? Então, fração aparente não vai ser só o número de cima, que é maior que o de baixo, que dá para dividir o de cima pelo de baixo. Quando eles também forem iguais, eles também são frações aparentes. Tá certo? Então, a aula é muito simples. Revisão aqui. Frações próprias é quando o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. E fração aparente é uma fração imprópria, só que o numerador consegue ser dividido pelo denominador. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem. Vou passar alguns exercícios para a gente fazer. E é isso aí. Qualquer dúvida, me procure. Obrigado.